Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre fantasia. Quais são suas fantasias? Né? Quais são aqueles desejos que você gostaria que acontecesse e que às vezes você fica pensando e pensando e pensando? Só que nós vamos falar num contexto mais psicanalítico e para que fique de uma forma fácil da gente entender por que as fantasias acontecem, por que nós temos fantasias. Já se perguntou isso? Por que você às vezes fica imaginando aquelas coisas e gostaria que aquilo acontecesse? Bom, para essa conversa me baseei no livro do Násio. O Násio é um autor, escritor aí de livros da área de psicanálise, e esse livro se chama justamente As Fantasias. Então, quem quiser consultar, é a partir desse livro que eu criei essa conversa. Né? E a fantasia, ela é de fato assim, uma forma de realizar um desejo, a forma de que aquele desejo aconteça, de ter uma satisfação, sem levar em consideração a realidade, sem levar em consideração o que acontece de fato no lado de fora, no exterior. Então é uma forma de satisfação com aquilo que não encontro mais no exterior. E, e aí é uma forma também de descarregar uma tensão. Quando nós temos aí muita tensão, nós temos pouca satisfação e vice-versa. Quanto mais a satisfação, ou seja, quanto maior o meu prazer, menor é a minha atenção. E nós temos sempre essa tendência em reduzir a atenção. Por isso que nós queremos realizar desejos. Quanto mais desejos realizados, melhor. Né? Então a fantasia é uma encenação psíquica, numa tentativa de aí concretizar essa realização do desejo, essa satisfação. Né? E a fantasia também pode servir como um grande estímulo, como uma forma de a gente buscar coisas melhores, buscar uma viagem, uma casa nova, uma forma nova de se viver, um presente. Como nós criamos aquela expectativa, então nós temos que criar esse entendimento do que é a fantasia e qual é a importância da fantasia para o nosso psíquico e por que essa fantasia é tão importante para o nosso autoconhecimento. O que será que eu fantasio? O que será que eu penso sobre as coisas que eu quero? Né? Essa é a relação com a expectativa. Quando eu fantasio algo, eu crio uma expectativa de que aquilo chegue, aquilo venha até mim. Essa é uma fantasia. Quando aquilo chega, eu tenho esse confronto do que aquilo realmente era esperado, do que de fato eu desejava. Aí vem a grande satisfação por ter assim superado as minhas expectativas, ou então uma grande frustração por não ter chegado perto daquilo que eu desejava. E fica aquele resquício de desejo a ser realizado. Né? E lembrando também que nós nunca vamos realizar 100% do nosso desejo. Sempre vai ficar alguma coisa para depois. Sempre vai ficar uma forma de repetir. Então nós temos que lidar com essas fantasias para que nós possamos também entender como é que nós interagimos com a realidade ou não. Né? E um exemplo grande de fantasia é fantasia que está com alguém. Nossa, aquela pessoa amada, aquela pessoa que me faz bem. Ou então um objeto, um carro. Né? Estou fantasiando que estou dentro do meu carro novo. Aquele cheiro do plástico, né? Aquele cheiro de carro novo que me faz lembrar e ter aquela sensação de bem-estar, de dever cumprido, de conquista, enfim. Cada pessoa vai ter uma forma de interagir com essa fantasia. Então é uma encenação inconsciente, é uma reação inconsciente e que às vezes traz até aí os nossos desejos proibidos, sem que nós percebamos que de fato há um desejo proibido naquilo. Então, a fantasia é uma forma de substituir uma satisfação. Quando nós não encontramos ela na realidade. Ou seja, quando nós vemos que é impossível, com a fantasia nós tornamos possível que aquilo aconteça. Né? E quando não se encontra o objeto, então, o ego tem essa função de criar essa fantasia. O ego ele vai procurar o caminho mais fácil para a satisfação, para que aquele desejo aconteça. Então ele vem nessa condição de criar esse caminho. Né? E quando não se encontra na realidade esse objeto que nos traz a realização desse desejo, nós chamamos isso de frustração.
E aí um passo para minimizar essa tensão que fica pela frustração é justamente a fantasia, é justamente esse fantasiar. Quando nós fantasiamos e nós estamos ligados a algo que de fato nós não vamos atingir, nós podemos ter aí os sintomas, que são essas reações e que inclusive foi citado no meu vídeo sobre frustrações. Se você não viu, só retornar aí no meu histórico e você vai ver esse vídeo também, onde eu falo da fantasia e do adoecimento por neuroses. Né? E falando do ego, ele tem duas formas de se defender. Né? A primeira delas é recalcar. Chegou aquele desejo, ele recalca aquele desejo, ou seja, ele esconde aquele desejo, ele impede que aquele desejo aconteça daquela forma que deveria ser. Muitas vezes pela função do nosso superego, que diz que aquilo não pode ser feito daquela forma. Então, há esse recalque. Isso é recalcado, é escondido, fica no inconsciente e a pessoa não realiza aquele desejo. E por outro lado, o ego tem também essa prerrogativa de criar as fantasias. Criando as fantasias há uma realização. Até mesmo nós conectamos isso àquela passagem de que a mente ela não diferencia a realidade, de fato, né, o objeto, a realidade do objeto e a fantasia, né, aquilo que nós imaginamos. E óbvio que a mente humana ela vai sempre pensar nessa realização, nesse desejo. De alguma forma, seja tendo a realidade ou não, aquele desejo busca ser concretizado, a satisfação busca acontecer. Né? Então, a fantasia de fato nós não vemos, mas nós sentimos a fantasia. Ela vai causar essas emoções que nós temos, ela vai causar essas reações corporais. Né? E tem um ponto importante na fantasia, porque ela pode acontecer de qualquer forma, e é por isso que nós temos que ligar a fantasia também ao autoconhecimento. O que eu fantasio? O que eu crio da minha realidade? O que eu faço para ter determinado comportamento? Isso é importantíssimo a gente entender, porque na fantasia, às vezes nós somos dominados, às vezes nós dominamos, e esse papel pode ser invertido a qualquer momento, dependendo da forma que se deseja se satisfazer. E isso é uma forma inconsciente de acontecer. E também nós podemos dizer que quando a gente observa a realidade, nós vamos trabalhar com essa fantasia, com esse desejo, né, de acordo com aquilo que nós estamos recebendo de informação da realidade. Aquilo vai nos satisfazer de alguma forma ou não. Por isso que cada pessoa tem a sua forma de ver a sua realidade, tem a sua forma de se satisfazer em uma determinada situação. Algumas pessoas, elas se satisfazem com uma cena, sendo que outras não, porque cada qual tem a sua fantasia e a sua forma de ver essa realidade. Então nós não vemos as coisas como elas são, mas sim como nós as desejamos e como nós as fantasiamos. Né? Nós vamos viver a partir das nossas fantasias. Por isso que elas são tão importantes para nos impulsionar a continuar vivendo, nos impulsionar a buscar alguma coisa, nos impulsionar a conquistar aquilo que nós queremos. A fantasia ela tem esse papel muito importante de dar vazão ao que nós desejamos. Nós criamos na mente, nós imaginamos, nós temos aquela história criada na mente justamente para buscar uma satisfação. Mas e aí? O que você tem fantasiado? Quais são as suas fantasias? Me conta aí. Um abraço e até a próxima.